Bom dia, né, novamente. Hoje a gente vai estudar sobre poema e antes de a gente estudar os assuntos aqui especificamente sobre o poema, eu gostaria de ler uns versinhos de Olavo Bilac, que diz assim: Ora, direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, abro a janela, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, porque só quem ama é capaz de ouvir e entender as estrelas. Olavo Bilac. Bom, vamos iniciar, né, nossa aula vendo poema e suas particularidades, certo? O poema é um gênero textual e também é um gênero literário, né? Traz toda uma linguagem conotativa, figurada, né? A gente já estudou o que é um texto literário, né? Trabalha a questão da ficção, a questão da linguagem conotativa, tá certo? As particularidades do poema. As particularidades do poema, vocês conhecem, né? Por exemplo, o verso. Isso aí, desde o 6º ano, vocês estudam isso. Verso é cada uma das linhas do poema. Então, aqui a gente tem 6 linhas, então a gente tem 6 versos. Isso aqui, vocês sabem tranquilamente. Estrofe. A estrofe é a parte do poema constituída por agrupamento de versos. Então, a gente tem aqui um agrupamento de versos e esse agrupamento forma uma estrofe, certo? Há poemas que tem 2 estrofes, 3 estrofes, 4, né? Há poemas que tem mais de 4 e assim varia de acordo com o poema, tá certo? Dependendo do número de versos, as estrofes elas podem receber nomes específicos. Então, se eu tenho um poema que uma estrofe tem um verso apenas, ou seja, é um verso o poema em si, ele é um monóstico, que é muito incomum ver isso, né? Se tem 2 versos, ele é um dístico, tá certo? Se tem 3 versos, é um terceto. Se tem 4 versos, é um quarteto. Gente, quarteto é uma composição muito boa de fazer, para fazer a rima. Então, assim, quando a gente tá tendo aula de cordel, muitas pessoas querem fazer as estrofes com 4 versos, né? Que é fácil para fazer a rima. 5 versos a gente tem uma quintilha. 6 versos a gente tem uma sextilha. Então, sextilha a gente já viu em cordel, né? Quem participa da eletiva de cordel, que a sextilha ela é mais aceita assim para o cordel, né? Então, o cordel trabalha mais a questão da sextilha. Então, é um verso, é uma estrofe de 6 versos. 7 versos é uma septilha. 8 versos é uma oitava. 9 versos é uma nona e 10 versos é uma décima. Se tiver uma estrofe com mais de 10 versos, ela é uma estrofe regular, né? Que é mais incomum. Mas pode ter também, tá certo? Pode ter. Acontece de ter várias vezes. O ritmo. O ritmo é construído pela alternância de sílaba acentuada. Então, quando eu digo sílaba acentuada, é sílaba tônica, é sílaba forte. E sílabas não acentuadas, que são as sílabas mais fracas, que a gente diz com menos força. Então, a bela acordara. Então, quando eu digo a bela acordara, veja que se sobrepõem 2 sílabas aí forte, que é bé e dá, certo, gente? Então, essas 2 sílabas aí se sobrepõem. Quando eu digo formosa se erguia, então 2 sílabas se sobrepõem. E vocês observam que tem uma sílaba fraca, uma forte, aí fracas, forte, fraca. Então, isso é uma alternância. Então, isso vai gerar um ritmo, isso vai gerar uma sonoridade, certo? Formosa se erguia. Então, o mo e o gui são as que se sobrepõem, que são mais fortes no verso. Então, a gente tem a alternância de sílaba fraca, forte, fracas, né? Forte e fraca. Então, a gente tem uma questão de cadência aqui, um ritmo, certo? Da mesma forma nos 2 outros versinhos, certo? Então, isso é o ritmo, essa alternância de uma sílaba
forte, acentuada, e uma sílaba não acentuada, que é uma sílaba mais fraca. Rima. A rima, vocês também conhecem muito bem, e a rima é essa semelhança sonora entre as palavras, né? A gente tem rima interna, a gente tem rimas externas. É mais comum a gente fazer análise de rimas externas, certo? Há alguns poemas que também não apresentam rima, tá certo? Então, conforme a posição na estrofe, a rima pode ser alternada, quando ela tem esse esquema de rima. A, B, A, B. Intercalada, A, B, B, A. Emparelhada, A, B, A, B. Ou misturada, ou seja, pode vir A, pode vir B, depois C, depois E, e assim por diante, certo? Aqui, a gente tá fazendo esse esquema de rima quando tem 4 versos na estrofe, né? Então, só vai ter A e B? Não. Se a estrofe for maior, vai ter A, vai ter B, vai ter C, vai ter D, vai ter E. Quantas acontecerem de rimar, tá certo? Então, aqui a gente tem deputado rimou com jurado, mestre rimou com preste, só que aqui a gente não tem uma rima perfeita, mas na sonoridade a gente tem essa rima, certo? Então, quando a gente fala, os sons se aproximam. Então, quando a gente tem essa semelhança sonora, a gente tem a rima. Então, a gente começa com A. Sempre a gente vai começar com A, tá certo? Então, vai ser A, B, C, D e assim por diante. Então, aqui como só são 4 versos, a gente tem deputado rimando com jurado, ambos são A. Mestre rimando com preste, ambos são B, tá certo? Então, aqui a gente tem uma rima emparelhada, A, B, B, tá certo, gente? Esse poema é de Carlos Drummond de Andrade. Então, métrica. Métrica é um assunto um pouquinho mais complicado. A métrica, a gente diz que é a medida dos versos, é a contagem das sílabas de cada verso, certo, gente? Então, como é que a gente vai contar essas sílabas aqui? A gente conta sílaba por sílaba, só que a gente vai contar até a última sílaba mais forte do verso. Então, se eu tenho a bela acordara, qual é a tônica? Dá. Então, eu só vou contar até dá, urá eu vou desprezar. Formosa se erguia, a tônica é gui, então o A eu vou desprezar, não vou contar, certo? Então, como é que a gente faz essa contagem? Sílaba por sílaba. Agora, quando acontece de ter 2 As, assim, 2 vogais, que tem, assim, tem o mesmo som, ou pode ter sons semelhantes, que quando a gente fale, junte esses sons, a gente conta em uma sílaba só, certo? Mas quando você já perceber, assim, A e A, você já forma uma sílaba só. Você já forma uma sílaba só, certo? Então, aqui a gente tem 5 sílabas poéticas. Então, a gente tem 1, 2, 3. Ó, eu juntei o A com o A. 4, 5. Ah, por que foi que eu não contei com o Urá? Porque Urá é átona. É uma sílaba átona, fraca. Eu só vou contar até a última sílaba mais forte. Formosa se erguia. 1, 2, 3, 4. Ó, juntei o E com o E e aqui 5. Então, ambos os versos aqui apresentam 5 sílabas poéticas. Não são sílabas gramaticais, certo? São sílabas poéticas. Dependendo do número de sílabas poéticas, os versos recebem denominações específicas. Se houver só uma sílaba, vai ser monossílabo. 2 sílabas, dissílabo. 3 sílabas, trissílabo. 4 sílabas, tetrassílabo. 5 sílabas, redondilha menor ou pentassílabo. Gente, esse redondilha menor aqui, essa redondilha menor, ela vai ser muito falada no próximo bimestre, certo? Então, a gente vai ver as cantigas, e as cantigas, que são as primeiras expressões literárias de Portugal, as primeiras expressões literárias de Portugal, elas apresentam 5 sílabas, elas são formadas em redondilha menor ou apresentam 7 sílabas com redondilha maior, certo? Então, redondilha menor ou pentassílabo, redondilha maior ou heptassílabo é o que a gente vai estudar muito no segundo bimestre. Então, se tiver 6 sílabas, hexassílabo. 8 sílabas, octossílabo. 9 sílabas, eneassílabo. 10 sílabas, decassílabo. Então, decassílabo também vai ser muito trabalhado, certo? A gente vai ver muitos poemas
decassílabos, com 10 sílabas poéticas. 11 sílabas em decassílabos, 12 sílabas alexandrino, e depois de 12 a gente diz que são versos bárbaros, que é até difícil de fazer porque fica muito grande o verso, né? Então, geralmente a gente vai ver mais até 10 sílabas poéticas. Pode ter mais? Pode, mas a gente vê mais até 10, certo? Que são versos decassílabos, tá certo? Então, a gente vai agora tentar fazer a escansão, né, desses versinhos aqui. Ó minha amada, que olhos os teus, quanto mistério nos olhos teus. Então, a gente vai ver logo no primeiro verso. Ó minha amada, amada, qual é a sílaba mais forte de amada? Amada. Eu vou contar até essa aqui e essa aqui eu vou descartar, certo? Como é que eu vou contar aqui, ó? O que foi que eu disse quando tem dois ais, duas vogais assim? A gente junta em apenas uma sílaba. Porque na fala a gente junta. Ó, minha amada. Então, ó, quantas sílabas poéticas tem aqui? 1, 2, 3, 4. Ah, professora, por que não contou o dá? Porque o dá é uma sílaba átona. E a gente só conta até a última sílaba tônica, mais forte. Que olhos os teus? Teus é uma sílaba forte. Ó, teus. Então, a gente vai contar tudo aqui, porque essa é forte. Teus. Teus não separa, né? Uma palavra que não se separa. E a gente diz com muita força. Então, como é que a gente vai separar aqui? Olha que quando a gente fala que olhos os teus, eu junto o que com o ó. Observe a leitura. Que olhos os teus. Então, aqui eu junto. Não são vogais idênticas. Porém, na fala, na oralidade, a gente junta. Olhos os teus. Quantas sílabas tem aqui? 1, 2, 3, 4 sílabas poéticas. Quanto mistério? Gente, mistério, qual é a sílaba tônica? T, né? Já tá até acentuada. A gente só acentua a sílaba tônica, tá certo? Então, a gente só vai contar até aqui e isso aqui a gente vai descartar. Então, vamos contar aqui, ó. Quanto mistério. Então, quantas sílabas? 1, 2, 3, 4. Nos olhos teus. Vocês viram que o teus é tônico, a gente conta tudo, né? Porque é tônico. É uma palavra tônica. Então, a gente conta os olhos teus. 1 sílaba, 2, 3, 4. Então, a gente tem os versos, todos eles seguem um padrão. Veja como dá trabalho fazer uma composição dessa, né? Todos os versos seguem um padrão, ou seja, todos eles apresentam uma métrica perfeita de 4 sílabas poéticas. Então, a gente diz que esses versos são versos tetrassílabos, porque eles apresentam 4 sílabas poéticas, certo? Gente, eu espero que vocês tenham compreendido, pelo menos assim no geral, esse assunto de métrica, de escansão de versos é um pouco complicado, sempre os alunos se atrapalham um pouco nele, mas a gente vai fazendo os exercícios, depois eu vou fazer um exercício só de métrica e talvez eu faça até outro vídeo, a gente dividindo as sílabas poéticas para que fique mais fácil vocês entenderem. E eu sei que a questão de rima, a questão de estrofe, a questão de ritmo, isso aí tudo vocês dominam, vocês sabem. Eu acho que o que mais vai ficar um pouquinho complicado vai ser a escansão dos versos, que é a métrica, tá certo? Então, por aqui eu encerro a aula e nas próximas aulas ainda a gente vai retomar um pouquinho dessa questão de métrica e a gente vai ver ainda mais um pouquinho sobre o poema, tá certo? Então, até a próxima!